A paz, queridos, dando continuidade à nossa dinâmica, conceituando família, nós ficamos devendo apenas as letras I e A. E nós havíamos colocado, desmembrando a palavra família, na letra F nós falamos fundamento, porque a nossa família precisa estar fundamentada na nossa fé, precisa estar fundamentada na Bíblia, na palavra de Deus. Na letra A nós colocamos alicerce, que a nossa família precisa estar alicerçada no verdadeiro amor que é Jesus Cristo. Na letra M, nós falamos que a família deve ser regrada com misericórdia, através da compaixão e do perdão. Na letra I, nós falamos sobre o que não pode existir na família, que é a insensibilidade. Muito pelo contrário, todos da família precisam ser sensíveis um para com a necessidade do outro, o casal entre si, os pais para com os filhos e os filhos para com os pais. E na letra L falamos de lealdade, falamos de respeito mútuo e falamos sobre a questão da fidelidade. E aí, falando sobre a questão da fidelidade, aí nós vamos entrar na letra I faltante, que a palavra é intimidade. Então, se estamos falando em intimidade, o casal ele precisa viver em comunhão, precisa manter o seu relacionamento, e o relacionamento sexual do casal deve se restringir tão somente ao casal. E aí, voltando à questão da fidelidade, entra a intimidade é só entre os cônjuges, não dá brecha para uma terceira pessoa, porque aí senão tem a questão do adultério, que é uma das causas de exceção que dá causa ao divórcio. Então, precisa manter a intimidade por meio do quê? A partir do momento que se tem a fidelidade, tem intimidade. E ainda falando na questão do I, podemos também falar sobre o casamento, ele é indissolúvel. Então precisa manter essa união, essa fidelidade para preservação e a continuidade do casamento com base bíblica. E para a letra A palavra que os irmãos podem falar, ouvindo, que podem utilizar várias palavras, mas é a adoração, porque a nossa família, a adoração a Deus começa em casa. Então que a nossa família seja base, a nossa família seja local de adoração, louvor e engrandecimento do nosso Deus. A igreja, o I, voltando para o I, podemos colocar a igreja, nossa família é igreja, é templo do Senhor. Então que na nossa família possa existir amor, adoração, louvor, e sempre lembrando que quando se está firmado em Cristo, está pautado na palavra de Deus, a adoração e louvor do nome do nosso Pai. E aqui me lembra também de uma história que está no livro 101 Belas Ilustrações, que eu acho lindíssima e propícia para o momento, que a ilustração dizia assim, que certo homem ele foi no centro da cidade a pé. E quando ele foi no caminho, ele presenciou uma propriedade grande com letras enormes, assim, digamos, letras garrafais, escrito propriedade exclusiva de Jesus. Aquele homem, quando viu aquele título, ficou muito feliz. Falou, que bênção, mais uma família temente a Deus. Sou muito feliz, porque foi um testemunho daquela família na frente da casa. E nisso ele foi no centro da cidade, resolveu o que ele precisava resolver, passou no mercado. Quando ele retornou para a sua casa, quando ele estava próximo daquela casa, ele começou a ouvir alguns gritos, algum barulho, xingamentos, palavrões. E cada vez que ele se aproximava da casa, se intensificava os palavrões, aquela gritaria, briga, como se houvesse uma confusão e uma discórdia. E aí ele pensou, ele olhou e viu o título, Propriedade Exclusiva de Jesus. E ele falou assim, que pena que está alugada para o diabo. Então que possamos refletir, qual é o testemunho que nós estamos passando, que nossa família possa estar alicerçada em Deus e demonstrando o verdadeiro amor e demonstrando Cristo em nossa vida, demonstrando a verdadeira igreja que somos, que nós somos templo do Espírito Santo. Então que a nossa família possa transmitir isso. E eu lembro também de uma frase que eu vi em um post do pastor Hernandes Dias, que dizia, não faça do seu casamento uma mala sem alça, faça dele um baú de felicidade. Olha, carregar uma mala sem alça é um fardo, é muito cansativo, é problemático, se torna até mesmo um fardo. Agora, quando falamos em baú de felicidade, aí você quer colocar coisas boas, você quer colocar algo bom. Então, que a nossa família, o nosso casamento, o nosso lar possa ser um baú de felicidade. E para isso precisamos nutrir com alicerce, com fundamento que é a palavra de Deus, com base bíblica, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Então que possamos louvar o nome do nosso Pai, engrandecer o nosso Deus e lutar
pelejar, orar, batalhar e conservar as nossas famílias nos moldes bíblicos, nos moldes de Cristo. Deus abençoe a todos e que tenhamos uma aula abençoada domingo.